Boa noite. Boa noite, igreja. Alguns avisos. Semana que vem nós vamos ter um programa aqui especial pela manhã. É um café com os pais, em comemoração ao Dia dos Pais. Nós vamos ter um café de manhã aqui, 9 horas da manhã. Vamos ter uma mesa em frente à igreja aqui, tá? Não vamos subir lá no salão, não. Vai ser aqui na rua, em frente à igreja. Mas o Michel precisa saber a quantidade de pessoas que virão. Então, não é só para o pai vir tomar o café. O pai vem a família, os filhos, não tem problema. Você só precisa dar o seu nome para o Michel ainda hoje. Daqui, por exemplo, quantos pretendem vir nesse café? Tá bom. Então, chame seu pai, pode trazer o seu pai, mesmo que ele não seja da igreja, convide ele para vir e venha tomar o café da manhã aí junto com a gente. Nesse café, nós vamos ter às 10 ou 9, não teremos EBD, tá, gente? Não tem EBD, vai ter o café 9 horas da manhã em frente à igreja ali. 10 horas teremos um culto especial aqui, a mensagem, ser pai e a paternidade de Deus, um louvor especial com a participação do Ministério Infantil junto com a banda de louvor, tá? Então, um domingo diferente aí pela manhã. Mais um aviso. Sábado que vem, para toda a igreja, tá, gente? Não é um trabalho para mulheres, é uma palestra com a Lígia, porque tenho dificuldade de me despir diante de Deus. Sábado, às 15 horas, ali no Salão Social. A Lígia é uma pessoa, ela não está aqui, né? Não chegou, né, Ju, tua mãe? Ah, veio de manhã, né? A Lígia é a mãe da Ju, é conhecida, bem conhecida da igreja, ela tem um trabalho forte com discipulado, discipula aí acho que mais de 10 pessoas aqui na igreja. É líder de célula com o seu esposo, ela já tem uma vasta experiência aí com jovens, com adolescentes, com casais. Então, é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande e ela vai querer falar com a gente aí sobre esse tema bem interessante. Então, todos vocês, toda a igreja está convidada para vir aí no sábado, palestra com a Lígia. Fotinho dela ali. Faltam o quê? Quantos dias? 14 dias. Para o quê? Para o Vila nas Ruas. O que é o Vila nas Ruas? Nesse dia 20 de agosto, nós também não teremos EBD pela manhã. No dia 20 de agosto, nós vamos para as ruas. Não vamos vir para o culto de manhã, não vamos ir para EBD aqui. Então, é para a gente estar lá 9 horas no Parque do Ingá, onde a vila vai para as ruas, para falar de Jesus, para evangelizar. Nós vamos ter lá trabalho com crianças, vai ter música cantada ali, ao ar livre, né, Márcia? Vamos ter pulseirinha entregues com o livrinho sem palavras, vamos ter placas evangelizando as pessoas, vamos abordar as pessoas mesmo para falar de Jesus para elas, com folhetos, mostrando a igreja, convidando a igreja e, acima de tudo, mostrando Jesus Cristo, falando de Jesus, que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, irmãos? Nesse trabalho aí, dia 20, no Parque do Ingá. Mais algum aviso? Acabou. Irmãos, estamos em campanha de oração. Quantos estão aí às 7 horas da manhã acompanhando as lives? Alguns aí estão acordando cedo, bota o despertador. Eu, quando o Paulo fala, acordo um pouquinho mais cedo, senão 5 minutinhos antes a gente liga lá no Instagram, né, e acompanha as lives. Cada dia um irmão diferente acompanhando. Na quarta-feira, irmãos, amanhã temos live normal, 7 horas, terça live normal. Quarta-feira vai ter uma live especial, vai estar conosco na live o pastor da PIB, o pastor Yuri, pastor novo da igreja deles, vai estar com a gente, porque eles também estão fazendo uma campanha de oração, então a gente convidou a PIB para participar com a gente na live, na quarta-feira, às 7 horas da manhã. Então, liguem que vai ser uma live especial. Fora isso, irmãos, a gente continua. Terça-feira, temos aqui a aula de oração, tá? Vários irmãos vieram, participaram aí da aula de oração, foi muito bom com o Bruno. Essa terça-feira, 20 horas, a aula de oração é com o Benjamin. Então, venham, participem, aprendam. Participem de tudo que tem, gente. É muito bom você crescer no conhecimento de Deus. Então, venha, que foi uma bênção. Eu me emocionei várias vezes na aula de terça-feira passada, com o Bruno falando. E agora, terça-feira, temos ali com o Benjamin também. Todos os dias, live, livrinhos todos os dias. Quarta-feira, desafiando a igreja para o jejum. Então, nesse dia, vamos jejuar, vamos buscar ao Senhor, mais ainda, deixando de se alimentar.
A campanha de oração começou domingo passado. Domingo passado eu tive a notícia que a minha filha Thalita foi internada. Bem no início da campanha de oração, ela foi internada, né? Quarta-feira, dia de jejum, na igreja, tudo, ela foi parar na UTI. Mas eu louvo a Deus, porque mesmo em meio às lutas e dificuldades, Deus é presente o tempo inteiro, nos dando força, nos ajudando. E eu vejo a mão de Deus em todos os momentos. Quarta-feira, eu estava em casa, Deus incomodou meu coração, de falar assim, vai para o hospital. Ela estava num quarto de enfermaria, não podia ter pessoa junto com ela, porque ela é nova. Mas aí ela foi transferida para um apartamento, não sei porquê, até agora eu não sei, ela está num apartamento. E na quarta, ela foi para o apartamento e Deus tocou meu coração, vai para o hospital. E eu, vai para o hospital, mas poxa vida, eu vou depois no horário da visita. Não, vai para o hospital, vai para o hospital. E sentindo aquele incômodo, fui para o hospital, está ali com a minha filha, estava lá passando, estava tudo bem, eu notei a respiração dela um pouco diferente, né? E, puxa, respiração ruim, ela está. A médica veio, observou a respiração ruim, os exames dela pioraram muito. E eu estava ali junto com ela, quando a médica nos chamou e falando que ela tinha que ir para a UTI, que a infecção dela tinha já colocado água no pulmão, água no intestino, estava com alteração no fígado, infecção no rim, e eu fiquei muito assim apavorada, e ela também, e a médica estava ali, mas eu vejo a mão de Deus, irmãos, ao me incomodar e falar assim, vai para o hospital, porque a minha filha pôde ter eu ali do lado com ela, quando a médica falou que estava na UTI, e vejo que Deus cuidou de mim também, porque já pensou eu chegar e receber um telefonema, olha, tua filha está na UTI, vai lá, eu ia ficar mais apavorada do que quando eu recebi a notícia pela médica, onde ela pôde me explicar e pôde falar. E depois a minha filha pôde falar assim, mãe, não se preocupe, Deus está comigo e eu vejo que o Senhor, em todos os momentos, está cuidando de cada detalhe. Ela ainda está internada, mas graças a Deus a infecção dela hoje começou a melhorar. Creio que em nome de Jesus logo ela estará em casa junto conosco. Mas, irmãos, nada como a gente orar, buscar a face do Senhor, ter intimidade com o Senhor, estar perto do Senhor em todos os momentos da nossa vida, crendo que o Senhor é o Deus conosco, o Emanuel, não falha, não nos abandona, é o Deus fiel, o Deus presente em todos os momentos, mesmo em meio a lutas e dificuldades que muitas vezes a gente enfrenta. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, o grande Deus. Temos pessoas que nos visitam hoje? Temos pessoas aqui que estão aqui conosco pela primeira vez. Ali, aqui, querida Aninha, uma amiga da Eli, seja bem-vinda entre nós, que você se sinta em casa, muito bem-vinda. Lá, ali também, Aninha, ali também temos visitantes ali atrás, ali também, tá, irmã Cida? A palavra às vezes é doce, mas quando chega lá dentro, que nem João, fica amarga. Quando você vai digerir, fala assim, nossa, eu preciso fazer isso, Deus está me falando. É um desafio, né? Mas o desejo correto é dizer, Senhor, fala comigo e me dá coragem, pelo poder do Teu Espírito Santo, para sair daqui dizendo, eu vou no Teu poder obedecer. Então, se você deseja ter essa experiência, levante a sua voz comigo aí onde você está e ore ao Senhor, Senhor, fala comigo. Peça ao Senhor, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ser alguém com quem o Senhor possa contar na vida da comunidade, para servir a comunidade e o mundo. E eu sei que Jesus está aqui, que o Teu Espírito está aqui, que serei ministrado pela adoração, pelo louvor, e serei ministrado pela Tua palavra. Então fala conosco, que a glória do Senhor, o Espírito do Senhor se manifeste aqui. E que Deus
seja de fato um encontro, e que nós saímos daqui maravilhados, extasiados, ao compreendermos a grandeza da glória de Jesus, e que hoje a gente perceba a beleza, a majestade, a grandeza da glória de Jesus Cristo. Ele aqui será adorado nesta noite, Senhor. Nós queremos celebrar com todo o nosso coração a Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluia. Senhor, damos liberdade para o Senhor agir, e que Teu Espírito tome cada um de nós aqui, e que essa igreja forme nesse momento um grande coral, e que celebre o nome de Jesus com todo vigor, de todo o coração, e que Ele seja exaltado neste lugar, que Ele receba glória, louvores, a nossa vida, Ele é digno. Jesus, essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. De Deus diz: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrai em sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o Senhor, entrai por suas portas com cânticos de alegria, amém, com ações Jesus. De graça. Aleluia. Meu irmão, eu quero convidar você a se colocar de pé, e nesse sentimento, com essa alegria, honrar e glorificar ao Senhor que já se faz presente aqui em nosso meio, amém? Você confia? Pode cantar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos da tua igreja já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Você pode cantar: teu é o reino. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Senhor Jesus, que está sentado no trono, nós erguemos a nossa voz com toda alegria, com todo vigor. Recebe, Senhor Jesus. Oh Deus, que cada nota entoada, que cada instrumento, cada palavra de gratidão alcance o teu coração, Senhor Jesus. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas.
Queremos proclamar nesta noite que somente Tu és santo e não há nenhum outro. Vamos juntos cantar, só Ele é santo. Só Tu és santo. Erga a sua voz, meu irmão, e comece a falar. Nosso Deus está presente neste lugar. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. É aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, construindo a sua casa sobre a rocha. E pode cair a chuva, os rios podem transbordar, o vento pode soprar sobre essa casa, mas essa casa permanecerá inabalável. Você crê nisso? Se você ainda não fez essa entrega, ou se você já fez, cante para renovar os seus votos com Cristo Jesus, de que a sua vida está sendo construída sobre esta rocha, sobre esse firmamento que jamais pode ser abalado. Vamos juntos cantar. Eu vou construir. Eu vou construir. Na vida em Ti, Tu és meu fundamento. Mais uma vez, eu vou construir. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Mais uma vez, eu vou construir. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Você pode aplaudir a esse Deus que é a pedra angular, é o firmamento sobre o qual as nossas vidas estão firmadas. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor alcançou a cada um de nós. E a palavra de Deus diz que nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossas transgressões. Estávamos mortos. E Ele soprou o seu sopro de vida em cada um de nós, nos dando vida abundante. E nós queremos continuar celebrando ao Senhor com grande alegria esse dia em que ouvimos o Pai chamar a cada um de nós. Vamos juntos cantarmos sobre esse glorioso dia.
As palmas. Estava preso em vergonha e dor. Como poderia esse peso levar? Era meu fim até te conhecer. Respirava, mas sem viver. Minhas falhas tentei esconder. Era meu fim até te conhecer. Ele nos chamou meu nome. Da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. A graça do Senhor nos alcançou. Tua graça me resgatou. E hoje nós somos livres para cantar, para adorar. Liberdade é o que me deu. Eu renasci quando te conheci. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. As palmas. Amém. Quantos aqui podem celebrar isso esta noite? De que fomos libertos. E onde está o Espírito de Deus? A liberdade. Do meu pecado, quebrou cadeias com o peso de sua glória. Estava órfão e sem abrigo, mas o Senhor me tornou seu filho. Estava quebrado, fui restaurado. O teu amor é o ar que eu respiro. Olhos abertos em um futuro, pois você me chamou. Na morte eu me levantei. Glorioso dia, que na escuridão me livrei. Chamou o meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, que da escuridão me livrei. Vamos aplaudir a Ele, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é digno de receber toda a honra. Ó Deus, como é bom estarmos na Tua presença e termos a liberdade de Te adorarmos. Ó Senhor Jesus, se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não conseguiu experimentar ou compreender que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis está aqui nesta noite, nós oramos, ó Pai, para que toda incredulidade, toda crise de fé caia por terra, Senhor Jesus. Que os nossos olhos espirituais possam estar abertos para contemplar o Senhor,
assentado em seu alto e sublime trono. O Senhor está aqui, Deus. Nós confiamos e queremos continuar louvando e engrandecendo o seu nome, pois não há nenhum outro, ó Pai. Desde a antiguidade jamais se viu nem ouviu de um Deus semelhante a Ti, que trabalha, Senhor Deus, por aqueles que em Ti esperam, Deus. A Tua palavra diz que enquanto nós esperamos em Ti, depositamos a nossa confiança em Ti, as nossas ansiedades, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando na nossa vida, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor Jesus, para todo o sempre. Vamos continuar cantando. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos entregar a Ele a honra, a glória, a força e o poder. Vamos juntos cantar. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Senhor, nós te exaltamos esta noite, Senhor. Tu és Deus soberano.
mais uma vez comigo. A honra, ao Rei Jesus, mais uma vez a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei, mais uma vez a honra a Ele que é único em receber a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus, e queremos entregar a Ti a honra, a glória, a força, o poder, o domínio. Deus, nós estamos cantando e celebrando aqui esta noite como uma igreja triunfante, porque a Tua palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja, Deus, e de que o Senhor um dia virá nos buscar, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais tristeza, não haverá dor. E é sobre essa expectativa que nós cantamos, Deus. Precisamos, ansiamos, dependemos todo momento de Ti, Jesus. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração. Temos sede de Ti, Senhor. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Nossa alma clama a Deus. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que Ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário, derramando o Seu sangue para perdão dos pecados. Sua misericórdia, Senhor Jesus, não tem fim. Tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim
tentando desviar o nosso olhar daquele que nos ama, daquele que nos enxerga nos vales, daquele que nos enxerga nas montanhas, daquele que está conosco nos vales, daquele que está conosco nas montanhas. Ele é o Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele é Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. Ele é Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Jesus nos perdoa porque nós permitimos que as lutas dessa vida, as transgressões, os nossos pensamentos, os nossos pecados tentam nos submergir, Jesus. E perdemos o Senhor de vista, Pai. Mas o Senhor está sempre ali para nos erguer com a sua mão direita poderosa e nos levantar. E nessa noite, Senhor, nós clamamos e declaramos mais uma vez que não somos nada sem Ti. Nós não somos dignos da Tua presença, nós não somos dignos do Teu amor. E que nós necessitamos, nossa alma carece do nosso Criador. Nossa alma carece do nosso Deus forte, nosso Deus conselheiro, nosso Deus que cura a nossa alma, que cura nosso coração, que cura as nossas feridas. Precisamos de Ti, Papai. Nossa alma clama, nossa alma tem sede. Nossa alma precisa de Ti. E tentamos às vezes procurar em outros lugares e a gente não consegue, a gente sucumbe, a gente se desespera. E que nessa noite o Senhor possa trazer novamente os nossos olhos a Ti. E com os Teus braços de amor, Deus, nos abraçar e nos carregar e nos motivar novamente a continuar e a levantar. E a lembrar, Deus, que o Senhor é o Deus de tudo. Tudo está em Tuas mãos. Tudo está sob o Seu poder. E nós somos um povo que pertence ao Senhor, que tem o universo nas mãos. Nós somos um povo que pertence a um Pai, que tem tudo sob controle. Nós somos um povo que pertence. Somos um povo que pertence, somos filhos. Filhos amados, por isso temos segurança nessa rocha que é Jesus. Senhor Deus, continuamos clamando e pedindo que nessa noite o Senhor continue ministrando nossos corações, as nossas mentes, e venha transformando, Deus, e que Teu Espírito de forma poderosa penetre nas juntas, nos ossos, nas medulas da nossa alma, do nosso ser, porque carecemos cada dia mais de Ti. Mais uma vez nessa noite, Senhor, faz mais uma vez aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Deus. Consagramos essa adoração a Ti. Continua a falar conosco e a conduzir esse culto por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E já pode se assentar. Abra aí a sua Bíblia, Carta de João. Acredito que semana que vem a gente termina a Carta de João. O tema do ano é Revelando Jesus por meio do amor, e a gente tem aprendido sobre o amor. Capítulo 5. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o testemunho de Deus a respeito de Jesus. Diz assim, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 12. Diz assim: E este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. O Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Os comentaristas dizem que versículo 7 até o final do versículo 8 é uma interpolação, que esse texto não se encontra em nenhum manuscrito importante, mas nós vamos ler. Diz assim: E há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. É verdade que eles dão testemunho, o Pai, a Palavra é Jesus. Esses três são um, também é verdade. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue.
E os três são unânimes num propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, ao testemunho de Deus sobre Jesus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E que testemunho é este? Que Deus nos deu a vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida eterna. Amém. Senhor, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito eterno que está aqui, está em nós, fale além de nós, apesar de nós, em nossa direção, para o nosso crescimento, para a nossa compreensão, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que fala que Deus dá testemunho a respeito de Jesus. Bom, que testemunho é esse que o Pai e o Espírito dão, que diz aqui que o Pai, a água, e eles dão um testemunho. O Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunho. E é interessante que ele vai dizer aqui, não só com água, mas também com água e sangue. O Espírito dá testemunho de água e sangue. É um texto complicado. Mas é um texto realmente muito profundo e muito importante para a igreja. Porque quando ele fala de que há três que dão testemunho, o contexto é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz que 3 testemunhas é o que a lei pedia num processo de acusação contra alguém no tribunal. E a palavra só poderia ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqui ele está dizendo, se o testemunho dos homens são importantes para confirmar alguma coisa, quanto mais o testemunho de Deus. E Deus dá testemunho a respeito de Jesus. E qual que é o testemunho que Deus, o Espírito, dá a respeito de Jesus? O que está aqui em jogo na carta de João é a divindade de Cristo. Eu já falei para vocês que Jesus é o nome do Filho de Maria. Cristo é o título de Jesus. Cristo é um título. Cristo significa o Messias, o enviado de Deus. E o que acontecia com uma heresia presente na igreja no começo do século, chamado gnosticismo, é que eles diziam que Jesus era um homem, mas ele não era o Messias o tempo inteiro. Então o Messias, o Espírito do Messias veio sobre ele no batismo, mas quando ele estava na crucificação, o Espírito saiu e ficou só Jesus, só o homem ali. E eles estavam tentando desfazer a ideia que o Espírito Santo, o Pai e Jesus são um, e que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o nosso Deus. E quando eles tiravam a messianidade de Cristo e diziam que Jesus não era o Messias, eles estavam dizendo que Jesus era apenas um homem, que Jesus não é Deus. E as Escrituras dizem, os 3 são um. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Deus. E ele, quando fala que ele dá o Espírito da testemunha a respeito da água e do sangue, todos os bons teólogos concordam que água e sangue fazem referência a batismo e crucificação. Que a água e o sangue, o Espírito dá testemunho e deu testemunho de que Jesus é Deus através do seu batismo e através da sua crucificação. É isso que o texto está dizendo. E vocês lembram que quando Jesus foi batizado por João Batista, aconteceu uma coisa lá, vocês lembram? O Espírito veio sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu deu testemunho sobre o que estava acontecendo. E essa voz disse o quê? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho. E na crucificação,
Deus também deu testemunho, porque quando Jesus expirou, o texto sagrado vai nos dizer que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, de meio-dia até as 15 horas, quando Jesus estava crucificado. Eis que o véu do santuário se rasgou, as duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam, que já haviam morrido, ressuscitaram e andaram pela cidade. Deus estava dando testemunho na morte de Jesus, dizendo: esse é o meu filho. Agora, eu disse que esse é um dos textos mais importantes, e eu realmente acredito que esse texto de João, apesar de complicado, ele é um texto extremamente importante para a igreja, se você entender o seu espírito, o seu conteúdo. Por quê? Se você pensar que o testemunho do Espírito tem relação com o batismo nas águas e o batismo de sangue no Calvário, tem a ver com o Jordão e com o Monte Calvário, tem a ver com o batismo de Jesus e a morte de Jesus. E o que esses dois eventos têm em comum? Porque é sobre isso que Deus dá testemunho. Que Jesus é Deus. E porque Ele é Deus, o seu testemunho foi extremamente importante quando Deus disse no batismo: esse é meu filho. Quando Deus disse na cruz: esse é meu filho. Extremamente importante. E o que o batismo de Jesus e a crucificação de Jesus têm em comum? Água e sangue. Bom, quando João começou a batizar lá no deserto, ele disse o seguinte: arrependei-vos. Do quê? Dos vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. Vocês estão condenados. Vocês precisam ser batizados, porque o batismo é um prenúncio da água que purifica, é um prenúncio de que Deus está perdoando os vossos pecados, que Deus há de resolver o problema do pecado. Aí Jesus se batiza, mas Jesus não tem pecado. Então por que Jesus se batiza se Jesus não tem pecado? Jesus se batiza para se identificar com o pecado humano. Ele não tem pecado, mas ele, como homem, ele se identifica comigo, com você, com o seu pecado. Ele está lhe dando testemunho de que ele veio como homem. Apesar de ser Deus, ele também é plenamente homem. A teologia diz que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. A crucificação não foi uma fantasia. As pessoas acham que Jesus, porque por ser Deus, foi à cruz, e todo o sofrimento, gemidos, a angústia, foi alguma coisa aparente. Não, aquilo ali foi o homem morrendo e sofrendo dores excruciantes por amor ao ser humano. Mas é interessante que lá no batismo, Jesus se identifica com a nossa condição de pecadores. Lá na cruz, Jesus leva o nosso pecado. Batismo, sangue e cruz. Se nós tirarmos a divindade de Jesus, se nós tirarmos o fato de que Jesus é Deus, nós perdemos uma coisa extraordinária. O que é? Que Deus veio ao nosso encontro para resolver o problema do nosso pecado, da nossa condição de separação plena e eterna de Deus. Jesus veio como homem, e Ele veio para mim e para você. E é interessante quando você entende que Jesus precisa ser Deus. A igreja não pode tirar a divindade de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Eles dizem que Jesus é uma criação, um filho de Deus, mas não é Deus. Se nós tirarmos de Jesus a divindade de Cristo, a igreja não tem mais sentido. A salvação não tem mais sentido. Por quê? Nós já aprendemos que a morte de Cristo na cruz vem atender uma expectativa para resolver o problema humano. Qual é o problema humano? Nós pecamos, nos rebelamos contra Deus, e a Bíblia diz: todos pecaram, todos estão separados de Deus, e não tem o que fazer para o homem resolver o seu problema de condenação. Mas como é que Deus vai resolver o problema da minha e da sua condenação, sendo amoroso e justo ao mesmo tempo? Porque o homem
não pode resolver o seu problema, porque todos pecaram. E não há ninguém na humanidade capaz de ter a justiça, a santidade necessária para morrer na cruz, para pagar o pecado humano. Não tem. Quem é que se habilita aqui a dizer, ó, Deus, usa a minha vida, eu sou puro, sou justo? Não tem. E então, Deus teve que vir ao nosso encontro na sua pureza, na sua santidade. Ele veio. E aí Ele se identificou conosco na nossa condição de pecado, e lá na cruz levou o nosso pecado. Agora o próprio Deus paga o preço do meu e do seu pecado, um valor infinito que ninguém pode pagar, e agora a humanidade tem o seu problema resolvido. Ela está com os seus pecados perdoados, sua condenação cancelada, e Deus a favor dela. Se você tirar Deus da pessoa de Jesus, não há salvação para ninguém. Você percebe a importância disso? Quando ele diz aqui, Deus está dando testemunho que na cruz nós temos a humanidade de Deus, e não só a divindade de Cristo. Lá na cruz nós temos a humanidade de Deus e a divindade de Cristo. Na cruz Deus se faz homem, mas como homem Ele é plenamente Deus, e só nessa condição Ele pode ir à cruz. Ele pode baixar na condição pior da existência, se colocar na condição humana, se identificar com você nos seus pecados e morrer por você, porque Ele é Deus. E esse texto, quando diz que Deus dá testemunho, Ele está dizendo, Deus dá testemunho que a partir de Jesus, a humanidade nunca mais está sozinha. Ele diz que na cruz Jesus é por mim e por você. Leia quando você puder, Romanos 8, 32 e 39. Porque aquele texto é o testemunho do Deus conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará com Ele também todas as coisas? E aí ele vai dizer que nada pode me afastar de Deus agora. Nada pode afastar você de Deus. Deus é por nós, Deus está em nós. E Deus sempre existirá a partir e através de nós. Aconteceu uma loucura lá na cruz do Calvário, que a gente não tem muita consciência. Lá no Calvário, no nascimento de Jesus. A partir do nascimento de Jesus, Deus abandonou definitivamente o que a gente chama de transcendência. Sabe o que é transcendência? É aquilo que está para além do homem. Aquilo que está além do homem, aquilo que é inacessível, aquilo que nós não podemos alcançar. Isso é transcendência. E a teologia ao longo da igreja ficou oscilando entre transcendência e imanência. Transcendência é o Deus lá no alto, imanência é o Deus presente. E quando ela falava do Deus presente, distorcia essa realidade. Quando falava da imanência, deixava o homem abandonado. Lá na cruz, Jesus é transcendente, Jesus é imanente, e Ele é essas duas coisas agora para sempre. Ele se tornou homem para sempre. Na história do mundo, na história dos homens, na história do próprio Deus, não existe mais um Deus isolado, não existe mais um Deus sem o homem. E Deus não é com o homem por causa do homem, Ele é com o homem por causa da sua graça, mas Ele continua sendo a favor do homem, em direção ao homem, para o bem do homem, porque Ele veio por água e por sangue. Ele se tornou o nosso Deus, e agora de forma definitiva, de tal maneira que o homem em Cristo nunca mais poderá existir sem Deus. Isso é um negócio tremendo. E eu, quando estava lendo isso aqui, falei, gente, que coisa maravilhosa é o testemunho de Deus a nosso favor. E aqui ele vai dizer que o testemunho, esse testemunho de Deus em Jesus Cristo, ele gera fé. Olha o que diz, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que dá acerca do seu Filho. Aquele que crê tem em si o testemunho. Quando Deus dá testemunho de Cristo ao nosso coração, acontece alguma coisa. O que acontece? Nasce fé no nosso coração. É o que a Bíblia chama de conversão, é o que a Bíblia chama de novo nascimento,
é o que a Bíblia chama de sair da morte para a vida, nascer de novo. Acontece um milagre que não dá para explicar. Não dá para explicar. Quando você tem um encontro com Jesus, você começa a enxergar coisas que ninguém mais enxerga. Por que que ao longo da história crente é tudo doido? Na verdade a gente é um pouco. Né? Mas você sabe, né? Crente é tudo doido. Por quê? Eles acreditam num Deus que morreu na cruz. Ah, não, pior. Eles acreditam num Deus que nasceu numa manjedoura. Gente, um Deus que nasceu numa manjedoura pobre e que entrou numa cidade dizendo que é rei montado num jumento. Legal? Gente, o cristianismo do ponto de vista humano, ele é intragável. Ele é impalatável. Porque que Deus é esse? Deus que morreu, nosso Deus morreu numa cruz. O meu Deus morreu numa cruz. O meu Deus, ele se tornou homem. Mas como? É uma coisa impossível de acontecer, e só aconteceu porque ele veio na figura de Jesus. Ele se tornou homem a favor do homem. Ele se tornou homem por minha causa. E não porque eu sou bom, não porque eu mereço, não porque eu tenha mérito, prerrogativa ou qualquer outra coisa. Ele não precisa de mim, de você. Deus não precisa de mim, de você. Deus, ele é pleno do jeito que ele é. Por quê? Porque Deus é uma comunidade. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo eternamente. E ele tem miríades de anjos ao seu redor. Ele não precisa de mim, de você, mas ele ama você. E ele veio por você. E a partir de Jesus não existe mais a história do universo. Um Deus sem um homem. E não é porque o homem é bom, é porque Deus é bom. Não existe mais. Isso é extraordinário. E aqui, ele diz que quando isso acontece, queridos, nós nascemos e vivemos. Eu queria lembrar você de Efésios capítulo 2, de 1 a 4. Olha o que ele diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nos quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse texto diz que todos aqueles no mundo que não estão em Cristo estão mortos e estão debaixo da influência do espírito do mal. Você acreditando ou não acreditando, a Bíblia diz que aquelas pessoas que não entregaram a vida a Jesus, que não compreenderam o que aconteceu na cruz, elas estão debaixo da influência de Satanás e dominados pela carne e pelos pensamentos, é o que a palavra de Deus diz. O espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, todos nós, andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos em pecado, cegos, condenados, filhos da ira de Deus, sem alternativa, sem opção de salvação. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele nos dá testemunho de que o problema humano foi resolvido. E quando nós recebemos esse testemunho, nós descobrimos que agora temos Deus no mundo. Porque lá em Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Qual é a condição humana depois do Éden? Qual é a condição do homem depois do que aconteceu no Éden? Os homens estão sem Deus no mundo. Essa é a condição: cegos, perdidos, condenados, e com um problemaço para resolver que humanamente não tem como ser resolvido. A salvação e o perdão dos pecados humanos, não tem como resolver. Mas aqui, ele vai dizer que nós recebemos esse testemunho, e quando o Espírito dá testemunho no nosso coração, ele vai dizer uma coisa para mim e para você. O testemunho da palavra de Deus e do Espírito sobre Jesus é que agora você tem Deus no mundo, que você não vive mais sozinho, que agora Deus vive com você. Agora
Deus vive em você. Você tem o testemunho em você. Os nossos olhos se abriram para a realidade de que Deus, que Jesus é o Deus eterno. É isso que Paulo diz em Colossenses 3,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Tomé, quando estava reunido, lá em João 14, 8-10, cheios de dúvida, quando Jesus apareceu, Jesus disse: homem, para de ser incrédulo, toca na minha ferida e ser crente. E Tomé tocou, e quando Tomé tocou, ele disse assim: meu Deus, meu Deus! Ele olhou para Jesus e entendeu que agora ele está na presença de Deus. A nossa compreensão sobre isso, a gente banalizou o fato que o cristão, a Bíblia diz que o cristão é alguém que é habitado por Deus. A gente banalizou isso. Mas isso, o que a Bíblia fala que você é habitado por Deus, é algo extraordinário. Porque o Antigo Testamento diz assim: horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Os vossos pecados separam vocês do vosso Deus. Ninguém verá a Deus e viverá. Ninguém poderá ver a glória de Deus e viverá. Vocês estão separados, condenados. Deus é cheio de glória, de majestade. Você é pecador. Há uma distância, um infinito, um abismo entre o homem e Deus. Mas em Jesus Cristo, o Novo Testamento vai falar uma coisa extraordinária. Agora esse Deus abissal, esse Deus majestoso, esse Deus cheio de glória, esse Deus cheio de poder, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, Ele deixou a sua glória e veio a nós, na pessoa de Jesus Cristo, numa figura humana, e veio por nós da cruz, se identificou comigo, com você, nos nossos pecados, morreu na cruz, e da cruz saltou para dentro de você. Dentro de você. Você sabe o que é isso? O Deus glorioso veio para dentro de mim, dentro de você. O Deus de toda a glória agora está aqui em mim. E eu não tenho nunca mais, você não tem nunca mais uma vida sem Deus, porque é definitivo. A Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse testemunho é o testemunho que nós temos. E esse testemunho é um testemunho da grandeza de Jesus. Porque veja o que diz o versículo 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem a vida, tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho, não tem a vida. É interessante, ele fala que quem tem um filho tem a vida eterna. A vida eterna é o símbolo, talvez máximo, do que nós temos em Jesus. Vida porque nós estávamos mortos, e agora em Cristo nós temos vida. Olha, eu quero dizer um negócio para você. Você pode ter lutas, você pode ter dificuldades, lutas inclusive com o seu pecado. O mundo é um mundo difícil. Mas aconteceu uma coisa com o cristão. Neste mundo de pecado, neste mundo condenado, habitado por espíritos e demônios, a Bíblia fala que Deus alcançou algumas pessoas que estavam mortas e elas passaram a ter vida. Vida. Você tem vida, vida plena. E ele diz que essa vida é a vida eterna. Isso aqui é símbolo de tudo que nós temos em Jesus. Agora veja bem, nós sabemos que Jesus traz a vida eterna. Mas esse texto diz uma coisa mais poderosa. Esse texto diz que Jesus é a vida eterna. Ele é a vida. Jesus é a vida. E o que ele está dizendo com isso é que Jesus, Ele está para além da nossa compreensão. A Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses diz: tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Hebreus fala que Ele é o esplendor da glória de Deus. Romanos capítulo 11, 33-36, lá no final diz assim: porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse que traz vida é o autor da vida. Por que Ele pode dar a vida eterna? Porque Ele é a vida eterna. Ora, quem é que pode dar a vida eterna senão o Deus eterno? Jesus é o nosso Deus. E a mensagem de
de João, fala sobre a grandeza de Jesus. Agora, pensa comigo. Quando os discípulos andaram com Jesus, eles viram a glória de Jesus, em vários momentos. Não é verdade? Por exemplo, Monte da Transfiguração. Vocês lembram da passagem? Estava lá Pedro, João e Tiago e, de repente, diz que Jesus se transfigurou e o seu corpo foi iluminado por uma luz de glória tão extraordinária que os discípulos disseram para o outro: vamos fazer uma cabana, vamos ficar aqui, esse negócio é maravilhoso. Eles viram a glória de Deus em Jesus. Eles viram Deus nas curas e nos milagres e na maneira como as pessoas foram tocadas por Jesus, alcançadas por Jesus. Eles viram a glória de Deus. Pedro, na pesca maravilhosa, quando ele percebeu que ele estava diante do Deus encarnado, ele pulou na água e disse: sai de perto de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno. Eles viram a glória de Jesus. Eles viram a glória de Jesus. Jesus é glorioso, Ele é Deus, e Jesus veio por mim e para mim, na cruz do Calvário, se identificando plenamente comigo. Mas eu, enquanto preparava esse sermão, eu saí para orar, falar com Deus sobre isso aqui. Porque até aqui, o que eu falei para vocês até aqui, impactou a minha vida. Impactou a minha vida. Porque nesse texto, quando a Bíblia fala que Deus deu testemunho de Jesus, Jesus veio por água e por sangue, Ele está dizendo: olha, que agora, em Cristo, Deus veio a nós e veio de forma definitiva. Ele está com você e não tem jeito de fazer esse negócio. É a maneira de vermos a Deus no mundo agora. Deus nunca mais será visto como um Deus sem um homem. E é por graça. É tão extraordinário que lá na oração de João, ele faz uma declaração que é assustadora. Vocês lembram, já falei aqui, né? Ele disse assim: Pai, eu e o Senhor e o Espírito somos um. Mas agora, Senhor, que eles sejam um conosco. Isso é um negócio muito louco. Muito louco. Agora, Deus não se vê nunca mais sem um homem. Eu vou existir eternamente sob a perspectiva de que Ele está em mim e por mim eternamente. Não existe mais Deus sem o homem. Louvado seja Deus, porque eu não estou mais perdido. Louvado seja Deus, eu não tenho mais que ter medo de nada. Louvado seja Deus, a minha vida está segura. Louvado seja Deus, Deus está comigo, eu estou com Ele. O Deus eterno está em mim, pela graça, pela bondade. Louvado seja Deus, que agora Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus, porque é um Deus cheio de glória e poder, e Ele se humilhou e morreu e se identificou comigo plenamente. Louvado seja Deus, mas é muito mais do que isso. Porque eu fui orar, saí para orar, falando: Senhor, eu sei que isso é grandioso, isso é glorioso, mas eu queria ver essa glória de uma maneira comovente, para mim. E aí o Senhor me trouxe uma passagem, enquanto eu caminhava e orava, que é João 13, de 4 a 11. Esse texto é um texto muito conhecido. Jesus está com os discípulos ceando, vocês conhecem, e em um determinado momento ele pega a bacia e a toalha. E ele faz o quê? Ele vai aos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Bom, não sei se você sabe, mas essa ação de lavar os pés era uma coisa que só escravo fazia. Alguém chegava na casa de uma pessoa, o senhor da casa chamava o escravo trazia a bacia. Era, do ponto de vista daquela sociedade, uma coisa humilhante, que pessoas nobres, pessoas sociais, com posição, não fazem isso. E Jesus então pega a toalha e aí vai aos pés. Gente, que constrangimento, né? Mas é interessante, o texto diz que Jesus foi lavando os pés de cada um até que chegou em Pedro. Aí quando
O Senhor vai lavar os pés de Pedro. Pedro diz assim: opa, o meu não. Como? O meu de jeito nenhum. O Senhor cheio de glória, o Senhor majestoso, o Senhor dos senhores vai se humilhar. Não, o meu não. Jesus disse para Pedro assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Mas ele disse uma coisa antes de dizer isso. Jesus disse assim: Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas depois você vai entender. Esse texto ele está dizendo o seguinte, olha, que o Senhor, Ele é tão majestoso, é tão maravilhoso, que tudo que Ele faz vem com uma capa de enigma, vem com uma cobertura que disfarça. Por quê? Por que nós não conseguimos enxergar claramente o que Deus faz? Primeiro, porque nós somos pecadores. Segundo, porque Deus, Ele transcende qualquer possibilidade de compreensão. Toda mentalização ou toda compreensão que você tem de Deus já é uma compreensão menor do que Ele, não representa de fato a totalidade de Deus, porque Ele extrapola a compreensão humana, e Ele diz: olha, você não entende o que eu estou fazendo, você vai entender, mas agora não. Por quê? Porque você é pecador, e eu sou Deus, eu sei coisas que você não sabe, então fique em paz, eu sei o que eu estou fazendo, deixa eu lavar os teus pés, meus pés não. Aí Jesus disse: então você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: opa, peraí, Senhor, então não, então pode lavar o corpo inteiro. Lava o corpo todo. Pedro era uma figura extraordinária. Aí Jesus disse para ele o seguinte: quem já está limpo, e vocês estão limpos, menos Judas, só precisa de lavar os pés, mais nada. Vocês já estão limpos. Bom, o que é extraordinário nisso aqui? É que esse Jesus aqui, Ele está dentro de nós, sobre as sombras que esse texto revela a respeito da humanidade, do homem. Quem é o homem? O homem é alguém que já viu a glória de Deus, o homem é alguém que já sabe quem é Deus, o homem é alguém que já sabe que Deus está nele, mas ele está o tempo inteiro dizendo não para Deus. Não, Senhor, não vai fazer isso, Senhor, eu não quero isso, eu não quero. A arrogância de dizer para Deus: o Senhor está errado, e continuamos lutando contra Deus, e continuamos pecando contra Deus. Eu quero que você lembre uma coisa, que essa luta aqui acontece dentro de você, o tempo inteiro, porque Ele está dentro de você. Nós cantamos aqui, pedindo, nada contra a música, tá? Quero deixar claro. Pedindo o perdão de Deus: vem com o teu perdão sobre mim, vem com a tua misericórdia sobre mim, vem com a tua bondade sobre mim. Mas eu quero dizer para você, que à luz da revelação de Jesus, você não precisa mais pedir isso. Por quê? Porque Ele já está em você e por você. Ele já morreu, Ele já te perdoou, e Ele está aí dizendo: eu sei que as coisas não funcionam muito bem dentro de você, eu sei que, como Pedro, você diz para mim não. Você fica lutando achando que sabe tudo, e eu tenho que voltar a dizer para você: olha o que eu estou fazendo, você não sabe, mas um dia vai ficar revelado, então descansa, tenha paz, eu sou o Senhor, eu tenho domínio sobre tudo. Mas nós continuamos lutando contra Deus em nós, pecando contra Deus, e fazemos coisas que... Mas sabe o que esse texto diz para mim? Que Jesus está por nós agora, a despeito dessas coisas. Ele está com você quando você está aí lutando com a sua fé, lutando com o seu pecado, com medo. Ele está aí dizendo para você assim: fica tranquilo, eu já resolvi os seus problemas, você não tem mais que ter medo. Ele está dentro do meu coração, do seu coração. A grandeza de Jesus é Jesus conviver comigo como Deus,
nas rachaduras da minha alma, nas inclinações do meu coração. A grandeza do Senhor é olhar para isso e não precisar que eu peça perdão e suplique perdão, porque Ele já me perdoou, e Ele está por mim, Ele está dentro de mim dizendo: eu conheço você, eu sei quem é você, eu sei das contradições da sua alma, eu sei da sua falta de fé, eu sei dos seus medos, e eu estou aí por você. Eu sei da sua insegurança, eu sei das suas dúvidas, mas eu continuo aí por você. Eu sei que muitas vezes você me rejeita, você dá passos para trás, você fala coisas que não deve, você pensa coisas que não deve, você trata as pessoas como não. E eu continuo aí por você, suportando, amando, a despeito das angústias, dos pecados, da tristeza do meu coração. Eu já estou plenamente por você. Jesus é esse Deus que está por mim. Para mim, essa é a maior grandeza do meu Deus. Eu tenho medo? Tenho. Eu tenho insegurança? Tenho. Eu brigo com Deus? Brigo. Eu digo para o Senhor? Não, eu não. Digo. E Ele continua dizendo para mim: Paulo, o que eu estou fazendo você não entende, mas você vai entender. Confia em mim, deixa eu lavar os teus pés. Deixa eu fazer a obra na sua vida. Queridos, esse Deus eterno é um Deus que está por mim, hoje e para sempre. Você sabe quando a Bíblia fala que o amor lança fora todo o medo? É isso aqui, ó. Você não tem que ter mais medo. Ah, pastor, mas olha, eu ando tão desanimada. Deus é por você. Ah, pastor, mas eu ando, olha, tenho ficado irritada. Deus é por você. Ele já resolveu a sua vida. Você não precisa ter medo. E quando você pediu perdão, é só por uma questão de consciência de que Ele perdoa, porque Ele já perdoou. Diz a Bíblia que na cruz Ele levou todos os meus pecados. Todos. Ele já perdoou. E Ele quer que você fique tranquilo. Ele é por você. Você está entendendo? Meus irmãos, a Bíblia fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele entregou por nós, não nos daria todas as coisas. Você não tem mais o que temer. A sua vida agora, sob as Escrituras, está numa perspectiva completamente inusitada, uma coisa absolutamente nova. Agora Deus é comigo e por mim para sempre. Deus está em mim para sempre. Ele é o meu perdoador, Ele é o meu reconciliador, Ele é o amor da minha alma, Ele é aquele que me ama para sempre. Ele veio por mim, Ele me perdoa, Ele me consola, Ele está comigo o tempo inteiro. Quando eu peco, quando eu não peco, Ele é por mim. Quando eu sou bom e quando eu sou mau, Ele é por mim. Ele é por mim o tempo todo. E dentro de você. Ai, meu Deus, como é tremendo isso. Quero chamar a banda para cantar agora, mas eu queria que você, em nome de Jesus hoje, tivesse os seus olhos abertos para a grandeza que é Jesus em nós. Dentro de você. Como seu consolador. Como Senhor generoso, bondoso, que tem paciência com a sua intransigência, tem paciência com o seu moralismo, tem paciência com o seu legalismo, tem paciência com o seu recuo, muitas vezes, a sua distração, a sua indiferença, a sua frieza. Ele continua aí chamando você, mesmo quando você não quer, porque isso é um caminho sem volta. Ele veio, Jesus veio, morreu por nós, se identificou conosco e da cruz saltou para dentro de você para sempre. E esse Deus que está em você e em mim é o Deus de todo perdão, de toda misericórdia. É o Deus de toda bondade. E Ele está em mim, Ele está em você. Curva a sua cabeça. Antes de nós cantarmos, eu quero orar com você. Qual é o chamado de Deus para mim e para você hoje? É o chamado
para glorificarmos o nome de Jesus, exaltarmos o nome de Jesus e sermos gratos, porque na nossa luta contra o pecado, que é permanente, é diária, é constante, nessa equação Deus tirou juízo, Deus tirou medo, Deus tirou condenação, Deus tirou fraqueza humana, Deus tirou tudo e deixou só a graça e o amor. E a declaração de que pela graça de Jesus, a graça de Deus na cruz, Ele te amou e Ele te ama incondicionalmente, você se tornou filho. Deus sofre com as nossas misérias, continua sofrendo, mas dentro de nós, sempre dentro de nós, conosco, o tempo inteiro, a nosso favor. Não é o juízo, não é a mão firme, é o amor e a graça que constrangem o nosso coração. Que o Senhor quer que você saia daqui dizendo: louvado seja Deus por Jesus Cristo, meu Deus, que está por mim para sempre. E Deus dá testemunho pelo Espírito ao nosso coração que você é filho. Aleluia. Senhor, que os meus irmãos desta noite tenham ouvido o que eu ouvi do Senhor, a grandeza da majestade do Senhor que se colocou a nosso favor e continua nos amando. Senhor, quando encontra em nós orgulho, decisões erradas, mentiras, hipocrisias, amarguras, ressentimentos, e sofrendo em nós e por nós, continua nos amando e dizendo: eu acredito que a obra será realizada em você. Eu espero que você ouça a minha voz e se entregue para a sua felicidade, se entregue a mim. Eu vou continuar atuando dentro de você, contra as suas resistências, seus questionamentos, suas dúvidas, seu egoísmo. Ele continua dentro de mim e de você, e Ele se tornou o nosso Deus eterno para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dá testemunho ao nosso coração da grandeza desta revelação em Jesus. Dá testemunho, Senhor, que o Deus eterno se transformou na encarnação para sempre. O Deus eterno se transformou radicalmente. O Deus eterno ganhou humanidade. O Deus eterno se tornou um conosco em Jesus. E nós estamos absolutamente seguros com Ele. Aleluia! Somos teus. E o Senhor dá testemunho de que somos teus. Aleluia! O Senhor dá testemunho na natureza, dá testemunho no nosso coração. O Senhor dá testemunho na nossa alma. O Senhor dá testemunho através de pessoas. O Senhor fala de forma extraordinária. Somos teus. Aleluia! Consola o teu povo. Que a gente saia daqui com absoluta segurança de que não vivemos mais sem Deus neste mundo. Ao contrário, agora Ele é o nosso Deus, é o Emanuel, o Deus conosco. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Em diversos lugares, vamos encerrar nossa celebração cantando com grande alegria sobre o dia que o Senhor já fez, e seja o que for, nós iremos vencer. Amém? As palmas. Somente em ti esperar.
semana abençoada. E que você jamais esqueça que Ele está em você. E isso é para sempre. Deus seja louvado. Vai na paz do Senhor. E carregue esse Deus. Ou deixe Ele carregar você por onde quer que você vá. Vai na paz. Deus te abençoe. Aleluia.